A partir de agora você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, boa noite. A gente está começando agora mais um Privatizar faz mal ao Brasil. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Eu vou apresentar os convidados de hoje. A gente convidou o Valdir Menezes, ele é petroleiro aposentado, engenheiro civil, aposentou-se na base de Macaé em 2017. Estamos também com o Ângelo Cataldo, ele se formou-se em engenharia eletrônica e também em engenharia de segurança do trabalho, fez vários cursos de especialização, inclusive no Texas, por exemplo, sobre qualidade, gestão, auditoria de segurança, e trabalhou no EDIS, no EDICEM e na Canabarro. Em 2017 se aposentou. Os dois, tanto o Valdir quanto o Ângelo, eles fazem parte de um grupo de aposentados que foi formado em 2017, justamente no ano que eles se aposentaram, que se chama Cabeças Brancas. A gente, ao longo do programa, vai falar mais sobre esse grupo. Estamos também aqui com o Eduardo Soares, ele é engenheiro mecânico, formou-se pela UFRJ, trabalha com engenharia de equipamentos na Petrobras desde 2009, tem 10 anos que ele trabalha lá, e ele hoje está alotado no EDICEM. Ele também é professor da rede Emancipa, aqui no Rio de Janeiro, que a gente também vai conversar ao longo do programa sobre isso. E eu quero aqui à minha direita apresentar, novamente aqui conosco na mesa, o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é do Núcleo de Formação e Política, de Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ e vai, a partir de agora, comandar esse programa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rosa, companheiros convidados. Vamos falar sobre privatizar faz mal real brasileiro. E, com isso, a palavra de vocês e responder: tem vida depois da Petrobras ser fechada? Então eu vou chamar o Eduardo para começar, dando boa noite, fazendo uma breve apresentação para os ouvintes e respondendo aí essa primeira parte da pergunta. Bom, boa noite, ouvintes, boa noite, companheiros de mesa. É um prazer estar aqui, uma oportunidade única de estar podendo conversar e aprender e conhecer tanto com essas pessoas tão especiais aqui. Bom, falando sobre a pergunta, eu acho que difícil a vida depois ser com a Petrobras fechada. Eu não consigo olhar para isso com esperança, Acho que vai ser um futuro muito complicado. Gostaria de falar um pouco também sobre o que é a Petrobras, para o povo brasileiro, a gente poder argumentar um pouco sobre isso, E eu vim para cá pensando sobre fazer uma analogia sobre o que é a Petrobras, como a Petrobras serve ao povo brasileiro. E essa analogia é a seguinte, eu venho ouvindo algumas falas do atual presidente da companhia, dizendo que a Petrobras nos últimos anos tem tido prejuízo por não tá vendendo ao povo brasileiro o petróleo com o preço internacional, E o pensamento que me vem sobre isso, é quase como assim, por exemplo, se eu sou um padeiro, e o meu pão francês custa para eu produzir 25 centavos, e eu vendo ele a 50 centavos, eu estou tendo lucro? Sim, eu estou tendo lucro. Mas se o padeiro do bairro do lado vende a R$1, isso significa que eu estou tendo prejuízo? Não significa que eu estou tendo prejuízo, Significa que os meus clientes estão recebendo, de certa forma, esses 50 centavos a mais que o padeiro do bairro ao lado, está repassando para os seus clientes. Então a Petrobras ela serve ao povo brasileiro exatamente dessa forma, dando para ele diretamente essa oportunidade de ter acesso à energia, aos derivados do petróleo, que basicamente estão em todos os nossos bens de uso, os nossos bens de consumo, os nossos materiais de consumo, Então, assim, a nossa comida tem uma relação direta com o preço do petróleo. A nossa roupa também, para chegar até a gente, também tem uma relação direta com o preço do petróleo. Os plásticos têm uma relação direta com o preço do petróleo. Então, quando a Petrobras ela
não está tendo prejuízo, ela está tendo lucro, ela vende a um preço maior do que ela produz, né? Mas ela não entrega ao povo brasileiro ao preço internacional. O que ela está entregando é um valor direto ao povo brasileiro, permitindo que ele se desenvolva, permitindo que ele tenha uma vida confortável, uma vida digna, né? Então, eu luto muito por isso, primeiramente, né? E, por conseguinte, eu também luto pela oportunidade de trabalho, de emprego geral do nosso povo, né? Eu vou falar um pouquinho do Emancipa. Eu sou professor da rede Emancipa do Rio de Janeiro, né? Uma rede que tem em diversos estados brasileiros. Ela defende basicamente que a educação tem que ser de livre acesso a toda a população, né? Ou seja, ela defende muito que não exista o pré-vestibular, mas que todo cidadão que tem interesse em estudar possa ter acesso ao ensino, né? Enquanto isso não é possível, a gente mobiliza diversos professores e militantes para que formem esses novos alunos, né, e potencializem eles, para que eles consigam acessar essas vagas das universidades públicas. Bom, eu faço uma brincadeira com eles, né, porque eu também dou aula de petróleo, além de física também, e a gente faz uma brincadeira que é assim: qual foi da história do Brasil, quais foram os recursos naturais que foram levados, né, do nosso país, né, sem oferecer um retorno para a nossa população. E aí a gente lembra vários, né? A gente lembra da cana-de-açúcar, do pau-brasil, da prata, né, do café, do leite, né, e aí atualmente do petróleo, né, mas tem um que ninguém quase lembra, né, que é o pau-brasil na floresta. Ele não tem valor nenhum, né? A prata no solo não tem valor nenhum, o minério de ferro também não tem valor nenhum, nem o petróleo, né? Então, assim, o que foi mais roubado na nossa nação foi o nosso trabalho, né? Então a gente tem o direito de contribuir para a nossa sociedade, né? E a Petrobras, ela vamos dizer assim, ela é protagonista nessa oportunidade de todos os cidadãos brasileiros poderem contribuir socialmente para o desenvolvimento da nossa nação, né? Então eu espero que a gente consiga reverter esse quadro atual, né? E que eu não sei se, né, se eu estou consumindo tempo demais, mas eu espero muito que a gente consiga reverter esse cenário atual para que o nosso país possa voltar a crescer e, mais que tudo, a gente voltar a ser feliz. Eu vou passar a palavra para o Ângelo Cataldo. Ângelo Cataldo, para dar prosseguimento. Boa noite a todos, os colegas aqui da mesa, o Valdir, a Rosa, o Luiz Mário, o Cláudio, ao Eduardo e aos colegas petroleiros que estão em casa nos ouvindo, e dizer da minha surpresa agradável em acabar de ouvir de um garoto o que eu acabei de ouvir, porque isso dá esperança, com certeza, de que nós podemos e devemos acreditar que o Brasil pode superar as adversidades, que não são poucas, e a lógica está exatamente em ser cidadão. Então, o que Eduardo acabou de falar é o resgate da cidadania. Não basta ser petroleiro, não basta ser brasileiro, não basta ser uma pessoa que cuida da família, que cuida do seu trabalho, que cuida da sua família, mas, acima de tudo, é preciso ser cidadão. E onde entra a Petrobras nessa questão? Nenhuma empresa estrangeira presente no cenário brasileiro de exploração de petróleo faz o que a Petrobras faz. A prova disso, um exemplo concreto, é o que está acontecendo no norte e nordeste do Brasil, no vazamento, que não sabemos até hoje de onde vem, do petróleo. Quem é que está ajudando o governo, quem é que está ajudando os estados do norte e nordeste do Brasil a superar essa questão? A Petrobras. Onde está a Shell, a Esso, a Texaco e as outras grandes petroleiras que trabalham no mundo inteiro? Escondidas, não estão dando a cara, não estão aparecendo e estão se omitindo, porque se trata de uma emergência com características
absolutamente desconhecidas e que até hoje não sabemos qual é a origem. Então, é importante ter uma empresa de petróleo sendo brasileira, como é a Petrobras? Não é importante, é estratégica, é necessária acima de tudo para um país que pretende dar uma vida melhor a seus filhos. Precisamos acreditar nisso e precisamos trabalhar para que isso seja verdade. Por quê? Não temos um outro país, só temos esse. E não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar a chance de ter uma empresa petroleira brasileira. É necessário ter uma empresa brasileira para fazer política de preços, porque o que o colega acabou de dizer é simples. Se eu tenho farinha e produzo pão em reais, eu não posso vender em dólares. Se eu tenho petróleo, produzo esse petróleo em reais, não há por que vender em dólares. O Ciro Gomes, desculpem os colegas lá do outro lado, que já fez essa conta, né? Se nós produzimos o que produzimos em reais, temos que vender em reais. Mas se nós importamos, porque convém ao mercado importar petróleo do exterior, vamos ter que vender em dólar, porque importamos em dólar. Mas o Brasil, graças à Petrobras, tem a possibilidade de explorar, produzir e vender petróleo em reais. Isso quer dizer que nós podemos ter um preço de mercado nacional em reais, que não precisa ser um preço alinhado com o produto vendido no exterior. Por quê? Porque não é um petróleo importado. Mesmo que seja necessário importar parte de derivados de petróleo, é possível manter um preço que seja bom para o mercado brasileiro e que, acima de tudo, seja um preço razoável para dar lucro à Petrobras. E explorar petróleo a $5 o barril, como é público, notório e conhecido, é muito bom. E isso tudo se deve a uma Petrobras 100% brasileira, inteligência nacional, inteligência de brasileiro, inteligência conquistada a duras penas, a Petrobras mantendo Universidade Petrobras, treinando seus empregados, mandando para o exterior, criou tecnologia. Os recentes leilões do petróleo provam exatamente o contrário do que o governo diz. Ninguém consegue explorar petróleo em águas profundas e ultraprofundas e no pré-sal sem a tecnologia da Petrobras. Daí então que você tem um leilão e quem vende e quem compra é a própria Petrobras, vendendo e comprando de si mesmo, graças às alterações feitas na concessão de exploração de petróleo no Brasil. Mas isso é uma outra história. A pergunta que o Luiz Mário fez e que é fácil de responder, existe vida sim, se a Petrobras for privatizada, dependendo de como ela for privatizada. Se privatizar do jeito que o governo que está aí quer privatizar, nós não teremos a mesma vida, a mesma qualidade de vida, a mesma possibilidade de emprego, a mesma possibilidade de ter um país desenvolvido que temos com a Petrobras do jeito que ela é hoje. Então teremos um Brasil muito pior, teremos uma qualidade de vida muito inferior à que temos hoje. Por quê? Simples, porque quem estará explorando, produzindo e vendendo tem interesse em levar o lucro para o exterior. Não precisa e não tem necessidade de investir no Brasil. Os empregos criados pela Petrobras para desenvolver petróleo, para explorar petróleo, para qualificar empregados, como o nosso colega aqui, que está aqui do lado da mesa, é hiper importante. Essa tecnologia, esse produto brasileiro, que é know-how, que todo mundo quer para explorar petróleo no pré-sal, é nosso. Então, vai existir possibilidade de vida sim, mas possibilidade de vida ruim. É preciso que a Petrobras exista do jeito que ela é hoje, produzindo riqueza para o povo brasileiro, para o Brasil, uma empresa nacional de verdade, com ações na Bolsa sem problema nenhum, mas, acima de tudo,
fazendo uma gestão voltada para o interesse do Brasil e não uma gestão voltada para o interesse das grandes empresas de petróleo, com o governo obrigando a Petrobras a comprar e importar petróleo, a ter as refinarias trabalhando com capacidade ociosa, 40%, 60% de ócio nas refinarias, ou seja, o próprio governo se encarrega de dar prejuízo à Petrobras. É claro que isso não é desejável e nenhum cidadão de bom senso, se eu sou dono da Petrobras, eu não contrato alguém para administrar a minha empresa e esse cara chega no dia seguinte e declara que o sonho dele é vender a minha empresa. Isso é um absurdo, pois o ilustre senhor Castelo Branco, nosso atual presidente da Petrobras, disse que o sonho dele era vender a Petrobras, ou é vender a Petrobras. Parece que o sonho dele está indo pelo ralo, porque apesar de todos os esforços que eles estão fazendo para dizer que a Petrobras é ruim, a gente prova com atitude, com ação, que a Petrobras é importante e que a Petrobras sim é que vai fazer as grandes descobertas, as grandes produções, as grandes diferenças e fazer com que o Brasil possa continuar a aspirar um futuro digno, um futuro para os nossos filhos, os nossos netos. E, como eu disse no início, eu fiquei encantado com as colocações do Eduardo, me desculpe não lembrar do nome, porque me faz acreditar que existem, dentro desse conjunto de jovens que está no mercado, que está na Petrobras, pessoas que pensam no Brasil e que pensam no futuro do Brasil, no futuro da Petrobras. É impossível pensar um Brasil próspero, um Brasil justo com todo mundo, com seus filhos, sem ter empresas estratégicas como a Petrobras, como a Eletrobras, como a Casa da Moeda. É um absurdo achar que privatizar a Casa da Moeda é bom para o Brasil. Como assim? Vou dar a chave do cofre para os estrangeiros fazerem gestão? Então, é preciso separar o joio do trigo. Como assim, Ângelo? É preciso separar o que é estratégico, o que é bom e o que o Estado não deva participar. Gestão de hotel, por exemplo, o Estado não precisa. Deixa quem quiser cuidar de hotel, de turismo, fazer isso. Mas companhias estratégicas como luz, gás, petróleo e eletricidade, que no mundo inteiro está havendo uma revisão dos conceitos, inclusive, principalmente, onde surgiu essa necessidade de privatizar tudo, a Inglaterra, estão arrependidos de terem privatizado aquilo que privatizaram. Então, acho que essa nossa conversa aqui, sem dúvida nenhuma, deixa a certeza do que é preciso pensar um Brasil grande, é preciso pensar um Brasil que dê orgulho de ser brasileiro. Temos motivos para acreditarmos que isso é possível desde que haja uma tomada de consciência, não apenas dos brasileiros, não apenas dos petroleiros, ou melhor dizendo, não apenas dos petroleiros, aposentados ou os ativos, mas de cada brasileiro. É preciso atuar com cidadania, é preciso ter a certeza de que não temos outro país, não temos outra chance de ter um Brasil melhor se quem governa a gente não pensar exatamente como nós pensamos, não porque queremos ter monopólio do pensamento, ou não queremos ou não desejamos que pensem diferente. Podem pensar diferente, existem vários caminhos para se chegar a Roma, mas desde que a gente chegue a Roma, né? E dizendo isso, quero dizer, sim, acredito na grande possibilidade de ter Brasil, mas com a Petrobras estatal. E passo a palavra ao Valdir, meu colega de cabeças brancas, uma pessoa que tem todo o meu respeito, o respeito de toda a classe petroleira também. Boa noite, ouvintes da Rádio Petroleira. Boa noite, Luiz Mário, sindicalista atuante. É bom frisar essa palavra atuante. Eduardo, pessoa que eu, como o Ângelo citou, fiquei muito impressionado de ser um jovem e ter uma mentalidade muito desafiadora, né? E sempre
as palavras sempre levando a questão da soberania nacional, que eu acho que é um ponto fundamental para responder à pergunta do Luiz Mário. Meu colega do Cabeças Brancas, Ângelo Cataldo, que faz um ótimo trabalho, passando os seus vídeos, passando todos os nossos debates. Ele, com uma habilidade muito grande, consegue transformar, né, debates às vezes um pouco chatos, complexos, porque a gente trata muito de questão de Petros, e ele, com a habilidade que ele tem de comunicação, consegue trazer essa informação muito bem disseminada aí para o público petroleiro de uma forma geral. E agradecendo a Rosa, essa guerreira aí, sempre atuante aí na comunicação do sindicato. Mas respondendo ao Luiz Mário, né, eu acho que, aliás, Eduardo e Ângelo já roubaram muito do meu pensamento, né? Fica difícil falar depois de toda a colocação que eles brilhantemente explanaram aqui, né? Mas eu vou para um viés que eu acho que ainda posso avançar um pouquinho mais, que é a questão da Petrobras como elemento vetor de alavancagem da soberania nacional na geração de emprego. Eu vou focar mais nesse tema, então, porque acho que é um viés importante para a população brasileira, né, saber o que a Petrobras já foi antes e o que ela está se transformando. Lamentavelmente, por uma visão muito mesquinha da direção atual, uma visão apequenada e que vai trazer, já está trazendo, né, problemas sérios para a população brasileira, como já foi a questão da paridade do preço do petróleo, que os colegas já explanaram tão bem, e outras consequências. Eu vou em mais uma consequência, que é a questão do emprego. A Petrobras sempre foi a grande empresa que representava a alavancagem da questão do emprego nacional. Ela gerava emprego na pesquisa, um convênio com universidades, institutos de pesquisa, no desenvolvimento de equipamentos, no pré-sal, trabalhando junto com o SEMP, nas atividades de construção civil, de plataformas com estaleiros. E aí eu me lembro muito bem da frase de um colega, né? Eu gosto bastante dos exemplos práticos, porque eles são didáticos, e passando ali pela ponte Rio-Niterói, né? Tinha o estaleiro Cetal, o estaleiro SEC, que eu já trabalhei, inclusive, no começo da minha carreira, e é de saltar os olhos quando o colega falou: poxa, eu vi aqueles estaleiros sendo utilizados a pleno vapor, com capacidade total, muita gente empregada, e hoje parecem verdadeiras cidades fantasmas. E eu gravei essa frase do colega: eu passo na ponte Rio-Niterói. Isso é uma consequência desumana para o povo brasileiro. A gente exportar emprego na situação que a gente está hoje em dia chega a ser surreal. Então isso me deixa num estado de muito desapontamento com a falta de visão em querer apequenar a nossa gigante Petrobras. E aí eu vou mais além, né? Como falei, gosto dos exemplos práticos, né? Me lembrei de uma outra passagem de um colega, também do Cabeças Brancas, o Henrique, que não está aqui hoje, em que ele foi acompanhar o projeto de uma plataforma chamada P-33, que foi construído na Coreia, lamentavelmente, na década de 90. E essa passagem
também é surreal, mas ela representa bem o que significa a função de geração de emprego que a Petrobras tem. Ele, trabalhando com o coreano lá, o coreano de repente virou para ele e falou: senhor Henrique, será que o senhor faria um favor para mim? Ele falou: não, pois não. O senhor levaria um currículo para mim, para levar para o Brasil? Ele ficou olhando para o coreano assim, espantado, falou: mas por quê? Eu não estou entendendo. Não, mas é porque deve ter muito emprego no Brasil. Vocês estão vindo fazer plataforma aqui, eu queria que o senhor levasse o currículo. E foi uma dificuldade para o meu amigo explicar que não era bem assim, que aquilo era uma decisão política do governo, né, de fazer plataformas no exterior, quando a gente tem toda a capacidade, já provou isso, né? Nossos estaleiros, nossa indústria pesada, mecânica, metalurgia, etc., tem toda a condição de fazer plataformas no Brasil. Então, hoje nós temos os estaleiros, como o colega também bem frisou, verdadeiras cidades fantasmas, geraram desemprego, geraram uma crise social tremenda, né, com aumento de violência, etc., todos esses fatores que acabam sendo derivados desse problema central, que é tão fácil de resolver. Bastava a Petrobras retornar ao papel que ela sempre teve no Brasil e que acho que todos nós aqui temos orgulho do que ela desempenhava como grande empresa de alavancagem, de geração de emprego. Então, nós já chegamos a está próximo do pleno emprego aqui no Brasil. Nunca é bom esquecer isso, que num passado não muito recente nós chegamos a bater 4 pontos, alguma coisa por cento de percentual de desemprego, que isso é considerado pelos economistas, eu não sou economista, mas considerado pelos economistas como pleno emprego. E nossos estaleiros estavam muito bem, obrigado. Então, eu fico muito triste porque a gente está precisando de uma guinada nesse setor. Ao invés de vender refinarias, terminais, dutos, etc., ao contrário, a Petrobras deveria estar se capitalizando, se reinvestindo para gerar cada vez mais emprego, como sempre foi um papel central que ela desempenhou para o país. Chegou então aqui, a gente está chegando aqui aos minutos finais desse programa. Eu queria agora então que o diretor Luiz Mário fizesse as suas considerações. Eu acho que a gente trouxe, né, não só bastante informação, mas também reflexão, né? Acho que as pessoas vão poder refletir bastante sobre essas falações. E queria, Luiz Mário, que você já fizesse as suas considerações sobre não só a pergunta que você fez, mas também já se despedisse aqui dos ouvintes. Eu gostaria que vocês me contribuíssem com a categoria petroleira com a informação sobre a importância da sindicalização nesse momento. O pessoal se unir ao sindicato e achar que o sindicato faz tudo. Não, o sindicato não faz tudo. A categoria é o tudo do sindicato. Então a pessoa se aderir à luta concreta na rua. E que não somos os bambambãs em si, somos parte de uma grande população guerreira e que nós temos que nos esforços com a Eletrobras, Casa da Moeda, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros trabalhadores de outras categorias, da Colúrbio, do Aceio e outras tantas, para mudar o que está acontecendo no nosso país. E nesse sentido, eu gostaria que se desse a nossa velha guarda, uma chamada de luta para esses jovens que estão na companhia, que parece que estão arrefecidos com dinheiro ou com os bens materiais, pura e simplesmente, e não estão preocupados com empregos do colega do lado e nem com os aposentados e pensionistas. Porque o problema de hoje dos cabeças brancas, dos aposentados e pensionistas, Petros, é problema da ativa também. E do jeito que está caminhando as coisas com a reforma trabalhista, previdenciária,
não teremos nem Petros, não teremos Petrobras, não teremos nem emprego na Eletrobras, não teremos emprego nas outras grandes empresas do país. Então me vejo como desempregado e quero lutar para não estar desempregado. Qual o recado que vocês dão para a nossa população petroleira? E aproveitando, já fazendo o encerramento, o Luiz Mário vai voltar para se despedir. Queria agora passar para o Eduardo. Eduardo, que você fizesse esse comentário final e já se despedisse aqui dos ouvintes. Rapidamente. Bom, primeiramente, agradecer o convite. Eu gostei muito da participação aqui. Se quiser me convidar de novo, vou ficar muito feliz de voltar aqui. Eu acho que é uma mensagem importante a sindicalização, sim. Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço do sindicato, nessa presença. A gente tem que perceber que somos nós, né, trabalhadores da base, que construímos, que fazemos essa produção acontecer, que construímos essa empresa e esse país. Reassumir esse controle, essa responsabilidade sem dúvida nenhuma, o primeiro passo da mudança. Por fim, eu só queria reforçar aqui mais um motivo pelo qual eu estou nessa luta, né, nessa militância, porque assim, eu quero que a Petrobras seja um lugar no qual eu possa trabalhar e desempenhar o meu melhor empenho, o meu melhor resultado para essa empresa e para esse país. Hoje isso é praticamente impossível, né? Porque imagina o que é você apresentar uma solução boa quando na verdade querem vender a empresa. Como é que se reconhece uma solução boa, uma ideia nova, uma alternativa quando se quer vender a empresa, né? Então, assim, o bom profissional da Petrobras hoje é aquele que quer vendê-la e não aquele que quer melhorá-la, evoluir com ela, construí-la, né? Cada vez com, né, alicerces mais fortes, mais estruturados, para que ela não balance, né, a qualquer brisa, né? Então, esse também é um dos meus motivos de estar aqui, de estar, né, sempre conversando sobre isso, participando dos atos e sindicalizado, sim, também sou. Obrigada, Eduardo. Agora passar para o Ângelo Cataldo, fazer as considerações com relação à sindicalização, a participação no programa e já se despedindo dos ouvintes. Primeiro agradecer a Rosa e ao colega Luiz Mário pelo convite. Foi uma honra ter estado aqui com vocês. E eu tenho uma certeza absoluta. Existem dois lugares para você estar como trabalhador. Do lado do sindicato e do lado dos seus direitos. Sem sindicatos, você provavelmente não terá direito. Porque o patrão sempre vai exigir mais de você, sempre vai querer mais de você. Não existe nenhuma possibilidade de você ter os seus direitos garantidos se você não estiver sindicalizado. Faço questão de dizer isso em todos os meus vídeos que eu faço defendendo os aposentados e defendendo a categoria petroleira, entendendo porque está na lei, não porque está na minha cabeça, não porque eu estou dizendo, que quem representa os empregados é o sindicato. Portanto, não existe outra forma de participação, outra forma de associação para lidar com o patrão, seja o patrão privado, seja o patrão o Estado, que não seja o seu sindicato. Tem que estar, sim, associado ao sindicato da sua categoria, no nosso caso, os petroleiros, tem que participar da vida do sindicato, não basta reclamar do sindicato ou ficar no zap-zap fazendo guerrilha contra ou a favor do sindicato, mas sim participar ativamente, estar associado ao sindicato, participar da vida do sindicato, ser sindicalista sim, como o nosso colega aqui, o garoto, se me permite assim chamar, renovando a categoria de sindicalistas, renovando a esperança das pessoas, porque capital é capital, trabalho é trabalho, e quem está no meio é o melhor. Capital é capital, o patrão é o patrão, e quem está do lado do trabalho é o sindicato. Quem pode, quem deve, quem vai defender os trabalhadores será sempre o sindicato, até que se mude a legislação
não haverá como mudar. Nós lutaremos para que não seja mudada de forma a nos prejudicar mais ainda. Mas um convite que eu faço a você que está nos ouvindo, se não for sindicalizado ainda, sindicalize-se, por favor. Não há outro jeito de você trabalhar onde quer que seja sem ter uma representação formal, e essa representação formal é o sindicato. Muito obrigado. Valdir, agora então, para suas considerações finais e já também respondendo essa questão da sindicalização. Faço minhas aí as palavras do Ângelo, agradeço a Rosa, agradeço o Luiz Mário pela oportunidade. Também foi uma honra para mim compartilhar a mesa com vocês, com o Eduardo, uma jovem liderança. Certamente você tem um caminho fértil ali para meu colega Ângelo. E, gente, a questão do sindicato, ela é tão óbvia para mim que não, fica muito difícil não fazer outro tipo de defesa com a maior tranquilidade do mundo. Olha, é simples. Se você gosta do trabalho do sindicato, é óbvio, você tem que estar sindicalizado. Se você não gosta, é um motivo para você se sindicalizar, vir para dentro do sindicato, debater as ideias democraticamente, colocar o seu pensamento, convencer a maioria das pessoas e transformar o sindicato. É um dever seu. Você tem alguma crítica ao sindicato, traga para dentro do sindicato, se sindicalize e traga. Quem sabe a sua crítica pode se transformar numa grande ideia. Então, não existe motivo para você não se sindicalizar. Além do que, você não pode achar que, através do debate das redes sociais, você resolve os seus problemas trabalhistas. É dentro do sindicato que você faz esse debate. E como o Ângelo colocou, são os nossos representantes legais. Não adianta, o seu zap não vai chegar na diretoria da Petrobras na hora do ACT. O que vai chegar é o debate que é feito aqui, a retirada de propostas democraticamente debatidas pela categoria dentro do seu sindicato, que seus representantes legais, seus diretores, vão levar para a negociação com a Petrobras. Ruim ou não, esse é o mecanismo a ser seguido. Se a ideia que está sendo levada, você acha que é ruim, poderia melhorar, ótimo, venha para dentro do sindicato. Coloque a sua ideia, de repente ela estará lá na mesa de negociação. Outra coisa, como é que você imagina um sindicato forte, por exemplo, com um jurídico fraco, uma comunicação fraca? O sindicato precisa de recursos. Quando você reclama, você vocifera nas redes sociais, por que a ação tal, por que não fizeram isso, por que o sindicato não divulgou? Tudo isso precisa de recursos. Você precisa ter uma comunicação forte para ela ser ágil e transparente e trazer rapidamente os teus anseios. Você tem que ter um jurídico forte para fazer a tua defesa no campo jurídico. Você tem que ter sindicalistas atuantes, mas para isso eles precisam estar financeiramente suportáveis. Quando você reclama, por que não levar a Brasília? Levar a Brasília tem custo. É interessante fazer o debate político lá com parlamentares, mas isso gera custo. Então, quanto mais recursos o sindicato tiver, é óbvio, também não adianta eleger uma diretoria e continuar no zap criticando mesmo sindicalizado. Vem para cá, faça parte do debate, cobre da sua diretoria, exija, é seu direito. Não basta você ser também sindicalizado e abandonar o sindicato. Venha para cá participar das atividades,
traga suas ideias e participe efetivamente da transformação que você quer do seu sindicato. Estamos chegando então ao final de mais um Privatizar Faz Mal Brasil. Se depender da gente, o Vem Pra Cá vai funcionar. É radiopetroleira@gmail.com. Envie suas ideias, suas sugestões, suas críticas, que a gente vai trazer aqui para a mesa de debate, e também vamos trazer você. Venha participar aqui desse programa conosco. A gente conversou então com o Valdir, está aqui do meu lado esquerdo, Valdir Menezes, petroleiro aposentado, engenheiro civil, aposentado desde 2017 e um dos fundadores do grupo Cabeças Brancas. Também tivemos aqui com o Ângelo Cataldo, engenheiro eletrônico, também engenheiro de segurança do trabalho, fez vários cursos de especialização no exterior, inclusive no Texas, como qualidade, gestão, editoria de segurança. Se aposentou em 2017, também é um dos fundadores do Cabeças Brancas. Vocês querem deixar algum contato, alguém que tem interesse em ver teus vídeos? Alguma não? É só procurar então na internet. E também aqui com o Eduardo Soares, engenheiro mecânico pela UFRJ, trabalha com equipamentos, é professor da rede Emancipa. Quer deixar algum recado da Emancipa? Não, acho que... Procura na internet. Procura na então, internet. Eu vou passar agora o encerramento do programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias e agradecer a vocês 4 por terem participado aqui de mais esse programa Privatizar Faz Mal Brasil. Boa noite, ouvintes. Agradecemos aos ouvintes nesse momento. Se quiserem mandar perguntas posteriormente, vamos fazer o esforço de respondê-las. Mas a grande finaliza assim: muito obrigado a todos. Companheiro, petroleiro e não petroleiro que estiver nos ouvindo. Vamos ganhar o Brasil para brasileiros. Vamos para as ruas. O Zap é um meio de ferramenta de comunicação. Ela não é a batalha, ela não é a luta. Nós temos que ir para as ruas, ganhar as ruas. No último domingo agora fizemos um evento em Parque Madureira e no caso Praça Paulo Portela, 2 dias seguidos. E a censura veio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não deixou montar nossa barraca lá do evento, o palco do evento lá. Demonstrando uma atitude de censura, de racismo, do alcaide dessa cidade. Então, é um movimento cultural, um movimento político muito interessante, do suburbano, viradão cultural suburbano, que pegava Madureira, Oswaldo Cruz, Cascadura, Engenho Novo, esses 2 dias, e que foi interrompido. Mas não foi vitoriosa a atitude do prefeito. A Portela abraçou a causa também e abrigou o final do evento no domingo, na quadra, que fiquei muito emocionado em participar lá. E vem pra luta. Vem pra luta você também. Logo, antes que nós não tenhamos mais país. Muito obrigado. Uma boa noite. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.